Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo. Eu quero que você saiba que você é muito bem-vindo aqui. Eu estou muito feliz porque você tem assistido os vídeos, você tem comentado, tem compartilhado. Muito obrigada. Mas antes de apresentar os meus convidados, eu quero pedir para que você que está aqui pela primeira vez, que recebeu esse link de um amigo, que não conhece o meu canal, eu convido você a se inscrever. Se inscreva no canal, assine o sininho ali das notificações, comente, compartilhe, para que esse ministério cresça e você também faça parte desse ministério. Os nossos convidados de hoje é a Fernanda e o Felipe. O Felipe é comerciante, a Fernanda é engenheira civil, são naturais de Goiânia e são casados há 11 anos, têm uma filha linda, só que quando eles tinham 3 meses de casado, o Felipe teve um problema de saúde muito grave. Mas eu vou deixar que eles contem os detalhes para vocês. Então fique aqui e assista essa história. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Bruna. Que bom poder vê-los assim por vídeo, né? Tanto tempo que eu já estou morando fora e eu fico muito feliz por vocês aceitarem o meu convite de estar aqui testemunhando do que Deus fez na sua vida, Felipe. E a sua esposa está aí de prova, né? Para acrescentar algumas coisas. E eu sou muito feliz mesmo, estou muito feliz por esse momento que vocês estão me dando a oportunidade de viver, de ouvir, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Verdade. E agora eu quero saber os detalhes dessa história, desse testemunho maravilhoso que vocês têm. Bom, na verdade, tudo começou em 2010, né? No ano de 2010. Eu até chamei a Fernanda para participar da live também, porque assim, a mulher geralmente ela é melhor para gravar realmente os fatos, a sequência dos fatos, o tempo. Então, quando eu começo a contar a história, eu troco, ela vai me corrigindo. Uhum. A gente casou em junho, né, de 2010. E em agosto, setembro. Em setembro, eu tive os sintomas, né, os primeiros sintomas do problema, né? Uhum. Foi um mês, né, aqui em Goiás, você sabe bem que chega o mês de agosto, setembro é bem quente, seco, né? Uhum. E aí eu comecei a ter bastante tosse, uma tosse muito seca, uma dor no peito, e aí eu fui ao médico, fui ao hospital, e aí o médico me examinou e falou, não, isso aí é uma virose, é por conta do calor mesmo e tal. Eles sempre falam, né, em alguns casos. Aí eu voltei para casa. Mas o problema persistiu, piorou, as dores foram ficando mais intensas, né? E agora eu já, na tosse também, vi um pouco de sangue. Eu voltei no hospital, o médico falou, olha, isso aí é virose, é por conta do calor, é normal. Uhum. Eu falei, tudo bem, voltei para casa, né? Só que o problema foi agravando, foi ficando pior. Você tinha dor, Felipe, ou era só a tosse mesmo? Era tosse e muita dor no peito. Muita dor no peito e tosse, às vezes tinha sangue um pouco na tosse, né? Alguns sintomas realmente parecidos com essa virose que tem no mês de setembro, porque setembro, agosto é muito seco aqui em Goiás, né? A umidade do ar é muito baixa, realmente é comum, né? Esses sintomas, mas por conta da medicação não fazer efeito, eu resolvi voltar mais uma vez no médico, né? Chegando lá no hospital, o médico pediu um exame de imagem, né, do tórax, e eu fiz esse exame de imagem lá, e aí ele olhou, tava eu e meu pai, né, meu pai me acompanhou nesse dia, porque realmente estava com bastante dor, e aí o médico falou, olha, Felipe, você vai ter que internar agora, nesse momento. Aí, assim, para mim foi até um choque, né, até achei estranho, porque eu tava vindo do trabalho com meu pai, né, a gente trabalhava junto nessa época, e aí de repente ele falar que eu teria que internar agora, eu já fiquei um pouco assustado, né? Mas ele falou assim, você tem que internar agora que você tá com pneumonia, né? Seu pulmão tá bem afetado, você tem que internar hoje. Então, assim, eu já fiquei um pouco de medo porque o médico realmente mostrou que teria que ser urgente, né? Uhum. E meu pai sempre foi assim, sempre tentou tranquilizar bastante a gente, né, em todos os aspectos, né?
Ele falou, não, Felipe, isso aí é normal, eu também já internei na minha infância, na adolescência, por conta de pneumonia. Isso aí, 2, 3 dias você já está de volta em casa e tal. Eu falei, tranquilo, não tem problema, né? Aí o médico falou, olha, aqui não tem vaga nesse hospital. Você vai ter que procurar um outro hospital. E chegando lá, eles me internaram, né? E eu já estava com bastante dor. O quadro estava bem agravado, muita dor no peito, assim, uma pressão muito grande no peito, sabe? Quando eu tossia também doía bastante, a respiração já estava bem mais curta, né? E aí eu internei no dia, não lembro realmente qual era o dia, você lembra? O dia exato que eu internei? Se não me engano, foi 27 de setembro. Então de vocês 2010. tinham meses de casado. Tinha 3 meses e pouquinho. Fez na lua de mel, ele passou mal. Foi. Verdade. E aí eu internei e no dia seguinte eles falaram, a gente vai ter que te levar para UTI. Aí eu achei mais estranho, né? Eu falei, poxa, internei um dia, já tem que levar no outro dia para UTI. Meu pai sempre foi muito preocupado, mas sempre ele tenta tranquilizar, né? Ele falou, não, Felipe, eu acho que eles estão te levando para UTI só para ter um acompanhamento mais específico, né? Algo mais dedicado a você mesmo. Não precisa ficar preocupado, não. Eu falei, não, tranquilo, vamos para UTI, né? E eu nunca tinha internado antes, nem nada, e realmente eu achei um pouco estranho os procedimentos também, porque a gente, na UTI, você tem que tirar a roupa que você está no corpo, tirar a aliança, relógio, qualquer coisa que você tem, você tira. Tem que vestir aquela roupa, né, própria deles lá. E aí eu entrei naquele ambiente extremamente frio mesmo, gelado, ar-condicionado não dentro da UTI, a climatização é bem frio mesmo, muito frio. Inclusive até pedi cobertores, assim, porque realmente é muito frio. Então é um ambiente diferente, né? Foi algo diferente. E aí, quando eu dei entrada na UTI, a enfermeira veio para fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, veio com a prancheta, né? Uhum. Ela perguntou várias coisas, né? Para tentar identificar o que era esse problema. Ela perguntou se eu tinha tomado a vacina para H1N1, que na época era bem recente, né? Na época tinha tido aquela questão da gripe suína, né? H1N1. Eu falei, não tomei essa vacina, não. Quando eu falei isso, eu percebi que ela já foi saindo de perto, né? Ela já foi saindo de perto, eu vi que ela conversou com outra enfermeira, e quando foi em questão de segundos, todos estavam colocando máscara, estavam colocando luva, todo. Eu acho que, a princípio, eles acharam que fosse H1N1. E aí ela falou, não, Felipe, a gente vai te levar para o isolamento da UTI. Isso já no segundo dia, né? E aí eles me levaram para um quarto fechado lá dentro da UTI mesmo, né? Isolado de todos os outros leitos. Então, até nesse ponto, você estava achando que era pneumonia, só que o hospital estava achando que era outra coisa, ou ainda era pneumonia? Isso, o médico me encaminhou como se fosse pneumonia, né? E aí lá, né, na UTI, ela já direcionou para essa questão de H1N1. E aí me levaram lá para esse isolamento e a enfermeira falou, se você precisar de alguma coisa, basta tocar essa campainha aqui, você vai ficar isolado aqui e tal. Tranquilo, aí eu fiquei naquela sala sozinho, cheio de equipamentos, né? E aí eu fiquei lá várias horas, e aí eu apertava esse botãozinho para chamar e ela nem aparecia. Eu acho que o pessoal tava com medo realmente de ser H1N1, né? É algo que tava matando bastante, é transmissível e tal. E eu chamava e ninguém aparecia. E eu fiquei ali por muitas horas, até que apareceu, né? Apareceu uma equipe médica, mas já era para me transferir, não é isso? Transferir de UTI. Então eles já estavam me tirando dali já. E dali eu segui numa ambulância, né? Aquela UTI móvel, para UTI do Hospital Cidade Jardim. Fui para lá, né? Chegando lá, eles me colocaram também no isolamento lá. Só que esse isolamento era um pouco mais humanizado, vamos dizer assim, né? Ele era fechado de vidro, eu poderia pelo menos ver as pessoas, ver o movimento. E ali começou uma jornada que realmente a gente achava que seria poucos dias, se tornaram vários e vários dias, né? Eu fui piorando cada vez mais. Eles iniciaram um tratamento para H1N1, né? No hospital, na UTI da Cidade Jardim, eles iniciaram esse tratamento para H1N1. E eu fui piorando cada vez mais, porque
não era isso o meu problema, né? Não era esse o problema, na verdade. E eu fui piorando, e aí, no hospital, realmente na cidade de Jardim, na UTI, eu tive vários episódios ali que, por um fio, eu não morri, né? Um desses episódios lá, eu estava realmente sem ar, eu não conseguia respirar. O médico veio com uma agulha, né, bem grossa, né? E aí ele falou, esse procedimento dói um pouquinho, mas é um procedimento que a gente faz em situações de emergência dentro de ambulância, que é para você respirar. Aí ele falou assim, ele mediu aqui assim no meu tórax, assim no peito, e enfiou essa agulha. E quando ele enfiou essa agulha, eu comecei, pode-se dizer, a respirar por ali. Realmente tirou toda a pressão que tinha no meu peito, no meu pulmão, e eu tive um alívio. Então eu fiquei respirando ali, pode-se dizer, por essa agulha, com a ajuda dessa agulha, né? Ele falou, esse procedimento é um procedimento de emergência, a gente está fazendo isso só para esperar a chegada do médico até aqui na UTI. Nesse momento a gente já percebeu que realmente era um quadro mais grave, né? Uma situação grave. E o médico, quando ele chegou, ele fez um procedimento de drenagem, né? Onde ele faz um furo aqui embaixo mesmo da axila, assim, na região da costela, vamos dizer assim, né? Ele faz um furo e passa uma mangueirinha, uma mangueira bem grossinha, né? Acho que da espessura do dedo, assim, né? E por ali sai bastante secreção, né? Saiu bastante secreção. Ali tinha um infectologista dentro daquela UTI, e esse infectologista, dia após dia, estudando, pesquisando, e não conseguia realmente chegar numa conclusão do que seria esse problema. Enquanto isso, eles estavam me tratando como se fosse H1N1. Nossa família contratou um outro infectologista, né, para estar indo lá no hospital. Ela foi lá também, pediu vários exames e também não detectou. E a gente estava bastante preocupado porque dia após dia, entrava dia e saía dia, naquela UTI eu estava piorando bastante. Ninguém tinha uma solução, ninguém sabia o que poderia ser, né? Eu tive que colocar mais outro dreno do outro lado, né? Nessa UTI da cidade de Jardim, eu permaneci por quantos dias? 18 dias. Eu fiquei 18 dias tratando lá nessa... Isso já no terceiro hospital? Isso. E já não sabia, e ainda não sabia o que era? Não sabia o que era. A infectologista da UTI mesmo falava, não, é H1N1, vamos tratar, mas a gente sabia que realmente não era isso, não estava tendo melhor, não estava tendo resposta, né? Dia após dia coletava sangue para fazer os exames e não tinha nenhuma resposta, né? Aí você começou a ficar preocupado, Felipe? Eu comecei a ficar preocupado. Eu vi que era realmente algo grave. Porque não tinha muita solução e eu estava tendo uma piora muito rápido, né? Muito rápido. E como foi para você, Fernanda, viver esses momentos? Meu Deus. Então, a gente estava recém-casado, né? Tinha menos de 3 meses quando isso aconteceu e para mim foi um choque muito grande, porque nós nos casamos muito novos, né? Eu tinha 18, ele tinha 19 anos. Então, nenhum de nós dois nunca tinha ido no hospital, muito menos numa UTI, né? Então, quando eu fiz a primeira visita na UTI, eu saí de lá bastante preocupada, porque eu nunca tinha entrado numa UTI na minha vida e ver todos aqueles aparelhos, né? A situação que os demais estavam, né? Não foi fácil, realmente. Esse episódio mesmo que ele falou, dessa questão que o médico teve que meio que improvisar, né? Essa agulha lá para ele poder respirar, né? Porque o problema que ele teve gerou um pneumotórax, que é muito comum, por exemplo, em acidente de moto, que a pessoa cai e perfura a caixa torácica e aí começa a entrar líquido dentro do pulmão. E foi o que aconteceu com ele. Mas ninguém sabia dizer por que estava acontecendo aquele pneumotórax, porque isso não é comum em pneumonia. E na época estava igual está agora, era o surto da H1N1, né? Então, assim, o pessoal tudo diagnosticava como H1N1. Mas o tratamento não respondia. E, inclusive, dentro desses primeiros 18 dias que ele estava ali, ele fez aniversário dentro da UTI, porque o aniversário dele é em outubro, né? E ele estava ali dentro da UTI.
Então, assim, pra gente não foi fácil. Eu estava no início da minha faculdade também, no início do meu casamento, né? Meu Deus. E vivenciar tudo isso junto, realmente, assim, não foi fácil. Meu Deus. E aí, Felipe? E dentro da UTI realmente é um clima pesado, né? Vamos dizer assim, para quem não está acostumado, né? Eu estava no isolamento da UTI. Uhum. Então aquilo vai realmente detonando com a mente da gente, né? Com o psicológico, né? E para mim que estava acostumado a fazer exercício físico, praticar atividades esportivas, eu estava ali deitado, né? Naquela cama, eu não podia levantar para nada porque tinha vários e vários equipamentos fixados aqui, né, no meu corpo, né? Dentre eles o dreno, né? Que é aquela mangueira, tinha vários outros aqui no peito. Então eu não podia andar. E assim, e é uma situação, de certa forma, até humilhante, que a gente não está acostumado, né? Que a questão do banho, né? Eu não poderia nem levantar, não podia levantar. Então, assim, o banho eu tomava ali deitado mesmo, né? O pessoal vinha com água quente. E você tinha 19 anos na época? Tava fazendo 20 já dentro da UTI. E é terrível, assim, principalmente detalhes mesmo, como a timidez, né? Que você fica, né? Você tem que tomar um banho ali por uma equipe de enfermagem ali, e o pessoal joga água quente em você ali, para dar um banho na cama mesmo, e molha todo aquele lençol que você tá deitado. Então é um negócio realmente sem jeito, né? Terrível. E acaba que você tem que se adaptar àquilo. E assim, um dia antes você era muito saudável, você não sentia nada. Não, eu fazia natação, fazia academia, jogava bola, a semana era bem repleta de Foi num prazo de, assim, 4 dias até ele internar. Assim, dos primeiros sintomas até a internação foram em torno de 4 dias. Foi muito rápido. Muito rápido. Não foi algo que anunciou com muito tempo, não. Assim, de repente ele estava começando a passar mal e, igual ele falou, foi várias vezes no hospital, era virose, voltava para casa e até que aconteceu a internação. E eu sempre procurei ser bem atuante assim na igreja, né? Até mesmo porque aqui a gente frequenta aqui na Vila Regina, sempre foi muito carente de liderança, né? De líderes, e a gente acaba que tenta suprir, né, essa necessidade em vários cargos simultâneos. Então, pessoal da igreja, os irmãos também, acaba que sente aquela falta, né? A presença da gente ali faz falta, e aí o pessoal se mobilizou bastante em oração. Eu lembro muito bem disso, né? Não só da igreja da Vila Regina, mas quase todas as igrejas de Goiânia, porque todos os dias, né, quando a Fernanda, meu pai, minha mãe iam me visitar, eles falavam, tal igreja está orando por você, tal igreja está orando. E a gente se sente bem acolhido, né? E assim, uma coisa que realmente foi importante, porque o tempo todo eu estive tranquilo, né? Claro que às vezes vem aqueles momentos de preocupação por conta da situação, né? Você vê que realmente é uma situação que envolve risco, né, de morte, mas o tempo todo realmente eu tive uma paz diferenciada mesmo dentro daquela UTI, sabe? Ali teve um outro episódio ainda dentro dessa UTI da cidade de Jardim, que eu falei pro meu pai, pai, eu não aguento mais ficar deitado, eu quero levantar. Ele falou, Felipe, não tem como, tem vários equipamentos, até o aparelho de oxigênio, né? Vários. Eu falei, não, pai, eu preciso levantar, até mesmo porque eu quero ir ao banheiro, tomar um banho, chover. Ele falou, Felipe, não tem jeito. Eu falei, não, pai, vamos tentar. E meu pai, Felipe, a gente não pode, falei, vamos tentar. Aí eu já fui meio levantando, a gente tirou alguns equipamentos ali por conta própria, né? Eu tirei o oxigênio, meu pai me segurando, porque assim, eu já estava até com dificuldade para andar, por incrível que pareça, realmente o corpo da gente, a gente perde as forças muito rápido, né? Quando a gente fica só deitado, né? Sem alimentar direito. E meu pai me ajudou a caminhar até o banheiro. Chegando lá dentro do banheiro, eu comecei a ficar sem ar, né? Falei, pai, eu tô um pouco sem ar, tenta me ajudar. Aí meu pai pegou uma revista que tinha lá, acho que era até uma revista adventista, e ele começou a fazer um movimento ali para abanar realmente, né? E eu já não estava conseguindo nem falar, tão sem ar que eu estava, sabe? Eu fiquei tão sem ar assim que eu comecei a ficar vermelho. Aí meu pai já chamou a equipe já de enfermagem, eles vieram correndo, já me carregaram, colocaram lá na cama, colocaram os equipamentos, e
batimento cardíaco muito alto e eles retiraram meu pai lá e vieram todos e eu falei, agora eu vou morrer, não conseguia nem falar mais. Realmente é a sensação de estar afogando, essa era a sensação. E eu permaneci assim por mais ou menos uns 5 minutos até conseguir estabilizar. Aí eu falei, poxa, mais uma vez, né? E uma dessas enfermeiras, ela, coincidentemente, era vizinha da minha sogra. E ela falou para minha sogra, ela falou, olha, eles vão transferir o Felipe porque realmente ali não tem recurso para ele. Eles estão vendo que a situação dele, em poucos dias, provavelmente ele deve perder a vida dele, e ele na UTI já tem muito registro ali de morte, isso não é bom para a reputação da UTI, então eles vão procurar um jeito de transferir o Felipe de UTI. Nisso, uma médica tentou uma última cartada, vamos dizer assim, que seria chamar um médico de outro hospital para ir lá me visitar, né? Era um cirurgião, no caso, porque eles viram a necessidade de, pelos exames até de imagem mesmo, de meio que fechar algumas aberturas no pulmão, né? Então eles procuraram esse médico, que era especialista, né, em Goiânia, só que no momento ele se negou a fazer o atendimento, porque aquele médico ele tinha resolvido que não iria fazer aquele atendimento pelo plano de saúde. Uhum. Então, foi a hora que a gente começou a ver a mão de Deus agindo, porque após ali 18 dias, inclusive nesse dia, eu lembro que eu entrei no isolamento ali, né? Assim, depois de acho que uns 10 dias, eles começaram a permitir que eu passasse a noite ali com o Felipe, mesmo estando dentro da UTI, mas eles permitiram que eu ficasse ali como acompanhante, né? Então, nesse último dia, eu cheguei lá, um dia antes da transferência, e vi um aparelho diferente no quarto. E eu ainda perguntei pro filho, falei, o que é isso aqui? Ele falou, não sei, colocaram aí. E dias depois a gente ficou sabendo que aquilo já era um respirador. Então, a equipe já estava a postos para entubá-lo a qualquer momento, porque o caso dele se agravava a cada minuto, né? Então, essa médica que tentou o contato com esse especialista, ela fez uma outra jogada, vamos dizer assim. Então, ela ligou diretamente para o Rafael e falou, olha, doutor, nós temos um caso aqui. É interessante porque esse Rafael Haddad, ele é dono de algumas UTIs aqui em Goiânia, né? Então, nesse dia, ele mesmo, ele e o sócio dele, eles entraram dentro dessa UTI móvel e vieram me buscar. Isso não era comum, acho que eles nunca tinham feito isso, porque isso, assim, eles têm uma equipe que faz isso, né? Nesse dia, eles mesmos vieram me buscar, inclusive, assim, eles não estavam nem sabendo me prender na maca, me colocar dentro da ambulância, porque eles não estavam acostumados com isso, eles eram os donos da UTI. Mas eles vieram. Nossa, já é o poder de Deus agindo, né? O dono de uma UTI pegar uma ambulância para ir buscar um paciente, né? Isso aí não é comum. E ele me levou lá para a UTI do Hospital São Lucas, aquele hospital ali de frente ao Centro de Convenções, no centro de Goiânia. E por lá eu permaneci mais alguns dias. Tá que aí, chegando lá, ele fez uma nova bateria de exames e constatou que não era H1N1 realmente. E aí, por vários exames e por deduções, né, por experiência, eles constataram que seria uma bactéria. E essa bactéria é a que provocava essas aberturas, vamos dizer assim, no pulmão. É como se a bactéria se alimentasse do pulmão, né? E aí ela estava fazendo ali, inclusive, assim, nesse hospital já teve um certo problema, porque a médica foi muito direta, né? Com a gente, já falou até perto de mim, né? Meu pai não gostou muito disso, apesar que eu gostava que os médicos jogassem limpo ali, falassem tudo que estava acontecendo, né? Meu pai sempre tentava blindar um pouco a gente, né? E aí a médica falou, realmente, o pulmão dele ela falou, acho que tá todo arrebentado, tá todo destruído. Isso aí é muito complicado e tal, né? Meu pai até achou ruim com a médica por ela ter falado isso, né? Mas dentro desse processo, assim, em todos os detalhes a gente via que Deus estava agindo realmente, né? Ele age de fato nos detalhes, né? E ele falou, olha, tudo bem, a gente precisa fazer uma cirurgia, isso é real. Porém, não tem como fazer uma cirurgia com essa infecção no nível que está. Então, nós vamos ter que entrar com tratamento para infecção, esperar alguns dias para então fazer a cirurgia. E aí, foram alguns dias, né, de antibiótico.
E aí fez a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia, ele falou, olha, eu não encontrei o quadro que eu esperava. Eu esperava abrir o pulmão, fechar ali as aberturas e tá tudo certo. Mas o fato é que a maior parte realmente já está necrosada, principalmente o pulmão direito. Então eu não conseguia fechar, era como costurar um tecido velho. Eu tentava costurar e a linha arrebentava, vamos dizer assim, né? E ele não foi muito otimista. Só que nessa cirurgia ele aproveitou para tirar um pedaço do tecido para fazer novos exames, né? Para realmente constatar o que tinha ali, né? O Dr. Marcos Junqueira, ele sempre também jogou bem aberto, sabe? Sempre foi bem... Depois dessa cirurgia, né? Meu pai, o Fernando, o pessoal perguntou, doutor, e aí, como foi a cirurgia? Ele respirou fundo e falou, olha, não foi minha pior cirurgia, mas também não foi a melhor. Então, assim, a gente ficou meio sem entender, né? Mas, de fato, é porque ele não conseguiu fazer o que ele precisava fazer ali, né? Não conseguiu atingir o objetivo dele naquela cirurgia. É como se tivesse feito uma cirurgia em vão, vamos dizer assim. Só não foi em vão que ele retirou, né, uma amostra, né, um tecido do pulmão para fazer, né, os exames em cima disso aí. E eu lembro dele falar assim, se fosse um velho de 80 anos, eu já teria tirado a metade desse pulmão fora hoje mesmo. Mas como é um jovem de 20 anos, eu ainda vou tentar algumas alternativas. Foi o que ele falou. Todos os médicos falavam assim para mim, olha, se você fosse fumante, né, alguma coisa do tipo, você já teria morrido já. Porque como eu nunca fui fumante, né, nunca fiz uso nem de bebida alcoólica nem nada, realmente eu estava bem saudável, né? Isso ajudou também bastante na recuperação, né? Eu penso que Deus até mesmo tivesse me preparado um pouco antes, né? Eu estava realmente muito bem, né? Estava muito saudável, né? Quando eu fui internado, eu suportei todos esses procedimentos, né? Suportei tudo isso. E dentro dessa UTI do São Lucas foi uma jornada ainda muito grande, muitos e muitos dias ali. Depois dessa cirurgia, né? Depois de alguns dias saiu o resultado do exame que o médico pediu, né? Através do tecido. E ali foi constatado, quando a gente achava que a bactéria estava tratada, foi constatado um fungo, que até o momento não tinha se manifestado, não tinha dado sintomas ainda, né? E aí foi assim, para mim, foi um dos momentos mais angustiantes, porque todos os remédios que o Felipe tomou até ali eram ruins, mas não causavam tanto efeito colateral quanto esse antifúngico, né? Naquela UTI também, pela situação do Felipe, eles também permitiram que eu ficasse como acompanhante ali. Hoje tem várias UTIs humanizadas em Goiânia, mas na época não tinha. Então, e nessa UTI ele ficou num leito comum. Então era assim, uma cadeira mesmo ao lado ali da cama, né? E eu passava a noite ali com ele. E eu lembro que esse medicamento, ele demorava em torno de 8 horas para a infusão dele, né? E durante essas 8 horas, o Felipe, ele sentia o corpo formigando, transpirava bastante. Era assim, era muito ruim ver ele naquela situação, sabe? Assim, e você não poder fazer nada, né? E por ser um estado considerado grave, em vários momentos, desde a UTI da Cidade Jardim até a UTI do São Lucas, os médicos não eram muito assim diretos, mas eles já falavam assim para minha mãe, para meu pai, né, que era um caso grave, né, já tentavam ali, vamos dizer assim, Preparar eles. Preparar eles. E meu pai sempre tentando ser muito forte, né, eu sempre cito meu pai, assim, minha mãe sempre esteve muito presente também, né, mas a mãe parece que ela sente muito aquilo, né, também, e ela, enfim, meu pai sempre tentou estar mais de cima ali, acompanhando de perto. Acho que minha mãe ficou mais afastada por conta realmente do sofrimento, né, e o fato é que muitas pessoas se mobilizando em oração, tinha sempre visitas ali pastorais ali dentro da UTI, né, e o fato que eu também achei interessante, que a senhora que faz a limpeza, a higienização lá da UTI, ela estava lá limpando, né, um dia de manhã, passando o rodo ali, chegou perto do meu leito ali, ela falou assim, nossa, Felipe,
você tá igual aquele verso da Bíblia, né? Ela não sabia muito bem o verso, ela falou até um pouco bagunçado, mas ela falou assim, parece que 1000 cairão de um lado e outros não sei quantos mil do outro lado e você não será atingido, né? Eu falei assim, amém. O nome dela era Vera, né? Porque realmente é muito comum, né? Durante esse tempo todo na UTI, os leitos ali ao lado, né? Desocupam, ocupam novamente, o pessoal morre, né? E aí a gente acaba acostumando com essa situação, né? Triste. Por isso que realmente é um clima muito pesado dentro da UTI. É muito triste. Para mim ali foram momentos ali, acho que foram ao total aí mais de 60 dias dentro de uma UTI, o tempo todo lúcido, né? Então a gente via tudo que acontecia ali. A hora não passa, você está deitado sem fazer nada, tem um relógio em frente, a hora não passa, era terrível. Eu contava os segundos para chegar ao horário de visita, que era 3 horas da tarde, para poder ver alguém diferente, para poder conversar com alguém, porque realmente é muito solitário ali, a gente se sente muito solitário. Nossa, 60 dias é muita coisa, hein? Foram mais de 60 dias só na UTI. E ali dentro e aí você começou o tratamento do fungo? Tratamento do fungo. Eles entraram aí com um medicamento aí que nem tinha em Goiânia ainda, um medicamento bem potente, sabe? Porque eles realmente não queriam mais fazer testes, né? De colocar um medicamento mais fraco e depois ir aumentando, né? Potencializando a ação dele. Eles já quiseram entrar com o melhor remédio que já existia para isso, né? E iniciaram o meu tratamento. A princípio não respondeu, mas depois de algum tempo começou a ter uma melhora, né, nos exames, né? E isso para nós assim foi motivo de festa, né? De soltar foguetes, fogos de artifício, porque foi uma espera muito grande, muito triste, tanto para quem estava lá dentro, né, da UTI, quanto para quem estava de fora acompanhando o meu caso também, porque dia após dia não tinha melhora, só pioras. E quando começa a ter uma melhora, a gente já fica bem feliz. E eles falaram, Felipe, se você continuar melhorando, em tantos dias você sai da UTI. Aquilo ali, para mim, foi uma notícia maravilhosa, sabe? E aí, realmente, fui melhorando. Eles me colocaram um dia na cadeira de roda para tomar banho no chuveiro. Depois de tanto tempo, eu fui tomar banho no chuveiro. E aí, colocaram lá debaixo do chuveiro. E para mim, foi um momento também, um dos momentos, talvez, mais marcantes para mim, foi esse, porque ali, realmente, naquele chuveiro ali, foi um momento que eu chorei bastante, porque a gente aprende a valorizar detalhes mesmo, coisas tão simples da vida, a gente aprende a valorizar. Até mesmo a comida, né, dentro de um hospital, né, é uma comidinha mais simplesinha, e a gente aprende a dar valor em tudo, essa é a verdade. A gente aprende a dar valor em tudo. Um simples ver do sol, que quando levaram lá para fora, que eu pude ver o sol, eu não consegui nem ficar com o olho aberto muito tempo, por causa da claridade, estava acostumado ali dentro. Então são detalhes assim extremamente marcantes que realmente eu vou levar para a vida toda, sabe? Foram momentos de tristeza, momentos de dor, e também ali dentro a gente tem muito tempo para pensar, né, na vida, né? Pensar na vida, e eu acho que também foi um dos momentos que eu tive uma maior conexão com Deus, realmente. Amém. Né? Ali naquela reta final, eu já estava até mesmo conformado com um desfecho diferente do que aquilo que a gente queria, né? Eu já estava até conformado com a possibilidade de morrer. Um dia eu falei para Fernanda, né? Eu falei, olha, amor, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser um testemunho. Não sei se eu vou ser um testemunho vivo ou um testemunho morto, mas eu vou ser um testemunho ainda. Amém, graças a Deus, Felipe. você é um testemunho vivo, né? Amém, que lindo, que benção. Nós sempre fomos pessoas muito queridas, assim, sabe, Bruna? Tanto eu quanto o Felipe, assim, qualquer evento que a gente faz, assim, claro que essa época de pandemia está sendo impossível, né? Mas, assim, a gente pode contar nos dedos as pessoas que não vão, porque, assim, o pessoal tem um carinho muito grande mesmo por nós, né? E, na época, isso refletiu, assim, nas orações, até de pessoas de outras denominações, né? Eu sei de pessoas que me falaram que não sabiam nem mais como fazer uma oração e por causa do Felipe se achegaram a Deus para voltar a conversar com Deus, para voltar a orar a Deus. Eu sei de pessoas que pararam de fumar por causa do Felipe.
né, por carinho a ele, como assim, né, uma promessa. Não, se o Felipe ficar bem, né, eu vou deixar de fumar e tal. Então, assim, a gente viu que tudo isso serviu para aproximar muita gente de Deus através do Felipe, né, que foi uma pessoa que todo mundo sempre gostou muito, né, e fez as pessoas se aproximarem de Deus, inclusive nós também, né. Meu sogro conta que um dia ele estava em frente a uma igrejinha e o Felipe estava numa fase muito ruim nesse dia, né? Ele estava bem debilitado. E meu sogro disse que o pastor falou as seguintes palavras: falou, você que está passando por uma tempestade, você mesmo que está me escutando, saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. E ele fala que não teve dúvidas de que aquelas palavras eram para ele naquele momento, né? Que Amém. Deus usou aquele pastor ali, porque ele estacionou o carro ali de frente para ir no supermercado, né? Ali. E quando ele foi ali pegar o carro, o pastor falou justamente essas palavras, né? Então Amém. a gente sabe que todo momento, apesar da gente ter muitas dúvidas na época, né? Ter muitas perguntas para Deus, o porquê que aquilo estava acontecendo, né? Mas era Deus o tempo todo guiando. Amém. E Fernanda e Felipe, qual que foi o diagnóstico? Foi fungo e bactéria? Trataram muito tempo como bactéria, né? Assim, acaba que os médicos não deram muito braço a torcer, né? Em relação à questão de descartar a possibilidade de bactéria, mas eles falaram que também teve fungo. Então, assim, no final das contas, né? O tratamento contra fungos surtiu efeito, né? E eles disseram também que acha que tinha bactéria e tal, mas assim... E depois você fazia exames anuais, por exemplo, e estava tudo bem, seu pulmão tá tudo bem. Depois que eu saí lá da UTI? Então, assim, até o dia que eu recebi alta da UTI, que eu fui pro apartamento lá, como tiraram todos os medicamentos, eu fiquei ali por alguns dias ainda tendo vários efeitos, assim, por exemplo, o próprio tramadol, que é um para tirar dor, né, por causa do dreno ali na costela, era aplicado em mim, acho que de 6 em 6 horas, durante todo esse tempo que eu estava no UTI. Então, quando tiraram, acaba que causa uma certa dependência, né, esses medicamentos, né. Então, quando tirou, eu fiquei no apartamento 3 dias, sem piscar, sem fechar o olho. Sem dormir, assim, nem nada. E com o corpo todo, principalmente o rosto formigando, sabe? Quando, assim, a gente às vezes costuma formigar o pé. Tava com o rosto todo formigando, assim, fiquei por, acho que uns 2 dias com o rosto formigando. Minha mãe, a Fernanda, colocava a toalha molhada, assim, para tentar amenizar, porque realmente é muito ruim. Os dedos das mãos, assim, começaram a meio que atrofiar, assim, eu não conseguia segurar nada, sabe? Mas isso foi por conta realmente de ter tirado esses medicamentos, sabe? No total foram 74 dias de internação entre UTI e apartamento, né? Nesses 74 dias o Felipe perdeu 20 quilos. Eu nunca vou esquecer o dia que ele chegou em casa e foi vestir uma roupa, né? E a roupa, assim, tava extremamente larga. Porque Deus, ele não quer causar dor a ninguém. Ele é o nosso pai. E você teve um pai que te acompanhou de perto. Seu pai jamais queria que isso tivesse acontecido na sua vida. E você era muito jovem. Deus permitiu que isso acontecesse na vida de vocês, porque vocês já estavam juntos e era uma só carne. E eu imagino que doeu em você, Fernanda, como se fosse você. E ele permitiu para que você, Felipe e Fernanda, aprendessem alguma coisa. E o que vocês aprenderam depois de tudo isso, Felipe, você principalmente? Como que mudou? O que é a sua vida depois desse milagre que aconteceu na sua vida? Então, igual você falou, realmente a gente não compreende, né, os planos, né, de Deus. A gente sabe os planos, mas a gente não compreende às vezes os meios, né, que Deus usa, né? E isso, como se diz, nesse período agora de pandemia, que a gente perde muitos entes queridos, muitas pessoas conhecidas, né? Sempre levanta esse questionamento, né? Poxa, eu orei tanto, por que Deus permitiu que isso acontecesse, né? O fato é que realmente a gente
vive num mundo de pecados. A gente, por ser cristão, não está imune, né, a nada disso. Mas uma coisa que eu aprendi que é muito forte é que em meio à tempestade, né, quando você passa por tudo isso ao lado de Deus, quando você sente a paz de Deus ali com você, fica mais fácil suportar as provações. Amém. Porque as provações nessa vida, elas vão vir. Provações que realmente a gente não vai entender o porquê aqui nessa terra. A gente não vai entender. A gente vai questionar Deus. Mas o fato é que com Deus, a gente consegue suportar e a gente tem esperança, né? A gente Amém. tem esperança. Amém. Então, isso é até um recado mesmo, de um aprendizado que eu tive, né? Que eu vivi. Que, embora a gente não entenda, a gente tem que confiar em Deus, que Ele sempre tem o melhor para nós, né? Amém, Felipe. Amém. E você, Fernanda? Caiu o fone aqui. Então, o fato é que não é fácil você pedir para que Deus faça a vontade dele no momento que você não sabe se a vontade dele é a mesma que a sua, né? E eu vivenciei isso muito bem, porque eu, no início, sinceramente, eu não tinha coragem de pedir isso para Deus, porque eu não sabia se a vontade dele, se era como o Felipe falou, se ele fosse um testemunho vivo ou se fosse morto, né? Eu sabia que ele seria um testemunho, mas eu não sabia ainda qual era a vontade de Deus. Mas a partir do momento que a gente começou a entregar a vida nas mãos de Deus, né, a situação nas mãos de Deus, Deus conduziu da melhor forma possível. Não no tempo que a gente esperava, porque quando meu sogro falou para mim, olha, eu fiquei internado quando eu era, né, adolescente, foram em torno de 5 dias, eu falei, nossa, tudo isso, 5 dias internado é muita coisa. Mal sabia eu que seriam 74 dias, né? E de fato, assim, Deus me mostrou também que havia coisas mais importantes naquele momento do que a minha faculdade, talvez, né? Porque eu tive que abrir mão ali naquele período, né? Posso dizer porque praticamente não estudei, né? Eu percebi o que era importante para mim, né? Naquele momento, o mais importante era a saúde do meu esposo, era ele estar bem para a gente continuar junto, né? E hoje nós já vamos completar 11 anos de casados. Amém, Então... amém. Olha, isso sim é um verdadeiro milagre, né? Na realidade, todas as histórias aqui do canal é milagre, mas eu fiquei assim, eu não sabia dessa história, e fiquei muito feliz de saber e de ver vocês tão jovens, vindo aqui, falando, né, para todo mundo, porque o YouTube é algo assim que a gente não tem nem dimensão de onde vai e até quando vai, né? É algo assim que a gente não tem essa dimensão. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Realmente, Felipe, você é um milagre e Deus, ele quer você na obra dele para testemunhar e tem planos na sua vida. Saiba disso, que a partir do momento que você recebeu a cura, Deus tem plano especial na vida de vocês. Parabéns, Fernanda, pela força. Eu fico assim, olha, vou fazer 4 anos de casada e eu não consigo imaginar ver uma situação dessa, meu esposo passando por isso. Eu tenho certeza que foi Deus que te deu força. Então, que Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, por compartilhar essa história tão maravilhosa de um milagre que Deus fez na sua vida. Obrigada mesmo. Amém. A gente que agradece esse convite, né, para participar desse canal aí. É uma oportunidade também realmente de testemunhar, né, porque quando eu saí dessa situação, eu tinha realmente esse desejo de estar testemunhando, né, e até já contei essa história algumas vezes, mas eu sempre me cobro, né, que eu deveria contar mais vezes. E eu vi nesse convite seu, um convite realmente de Deus, né? Amém. Agora você vai poder mandar um link para todo mundo. Obrigada, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigada mesmo. Obrigada. Tchau.